Financeira. Professor Santos, vamos conversar mais um pouquinho sobre esse curso. Custo de capital. O custo de capital normalmente é estimado em um determinado ponto do tempo e reflete a média futura esperada de custo dos fundos no longo prazo, baseado na melhor informação disponível. A tematização sobre o custo de capital é usada em primeira instância para selecionar investimentos de capital que aumente o valor das ações para os acionistas ou o valor da empresa. Custo médio ponderado do capital. Reflete o custo futuro médio esperado dos fundos de longo prazo, encontrado pela ponderação de cada tipo específico de capital por sua proporção na estrutura de capital da empresa, somando os valores ponderados. A soma deste capital representa 100% do capital envolvido para o financiamento do empreendimento. Estrutura de capital. É a combinação entre esses capitais que minimiza e maximiza o valor atual dos fluxos futuros de caixa do projeto. Nessa visão, as empresas procurarão sempre uma estrutura de capital ótima, que minimize ao mesmo tempo os seus custos e riscos. Administração das disponibilidades. A gestão das disponibilidades tem profunda relação com a gestão do caixa, ao nível da projeção, execução do fluxo de caixa, pois as disponibilidades compreendem basicamente os saldos mantidos em caixa da empresa, os saldos bancários em conta corrente e as aplicações financeiras de liquidez imediata, e fundos, etc. A manutenção do bom relacionamento com as entidades financeiras constitui aspecto fundamental da administração das disponibilidades. Orçamento de caixa. É um instrumento utilizado pelo administrador financeiro com a finalidade de detectar se o somatório de ingressos e o somatório de desembolsos em determinado período irá apresentar excedente ou escassez, necessidade de recursos financeiros em caixa. Os objetivos do orçamento de caixa são proporcionar um levantamento dos recursos financeiros necessários para a execução do plano geral de produção da organização, otimizar a aplicação dos recursos próprios e de terceiros nas atividades mais rentáveis da organização. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é normalmente apresentado como o registro ordenado do tempo, do total das entradas e saídas de caixa de uma empresa. O fluxo de caixa é estruturado levando em consideração dois princípios básicos. Considera a competência de caixa e não a do exercício social. Considera apenas os ingressos e desembolsos efetivos de caixa do período. Os principais objetivos do fluxo de caixa são saldar as obrigações da empresa na data do vencimento, buscar o perfeito equilíbrio entre ingressos e desembolsos de caixa da empresa e desenvolver o controle dos saldos de caixa e dos créditos a receber pela empresa.
e evitar desembolsos vultosos pela empresa em época de baixo em caixa. Características das empresas equilibradas. Citamos a seguir um conjunto de características que norteiam empresas que mantêm pleno equilíbrio em seu caixa. Há permanente equilíbrio entre os ingressos e os desembolsos de caixa, aumento na participação de capital próprio em relação ao capital de terceiros, é satisfatório a rentabilidade do capital empregado e existe tendência em aumentar o índice de rotação dos estoques. Causas de escassez de recursos e deficiência no caixa. De outra parte, empresas com dificuldades ou escassez de caixa em algum momento falharam em seus processos de gestão. As principais causas de escassez de recursos no caixa são ampliação exagerada dos prazos de vendas pela empresa para conquistar clientes, não acompanhados pelos prazos de compras. Diferenças acentuadas na velocidade dos ciclos de recebimentos e pagamentos, em razão dos prazos de compra e venda. Baixa velocidade na rotação de estoques e nos processos de produção. Investimento muito elevado em estoque versus volume de vendas. Insuficiência de capital próprio e utilização de capital de terceiros em proporções excessivas. Ausência de critério na separação do caixa da família com o caixa da empresa, ou fusão entre o caixa da família e o da empresa. Ausência de controle de caixa e também na ausência de definição de rotinas. E para fechar com chave de ouro, sonegação fiscal e de volumes faturados, optando pelo caixa 2 como critério de gestão financeira. Isto exige mais controle paralelos e tempo em controlar pessoalmente o caixa, desviando da função principal do gestor de recursos. Controle de caixa. O controle de caixa normalmente perpassa diversas áreas dentro da gerência financeira: planejamento financeiro, contratação de financiamentos, contas a pagar, contas a receber, liberação de créditos, operações bancárias, controles de cheques, administração de programação e caixas. Obrigado. Logo mais voltaremos a nos encontrar para falar mais um pouquinho sobre gestão financeira.